Vamos continuar aqui no módulo 6 do curso Luz e Cores, falar um pouquinho agora sobre chakras e como a energia das cores estão associada aos sentimentos que estão associados aos nossos chakras. Então, vou trazer uma visão mais energética da cor, tá bom? O que são chakras? Chakras são centros energéticos ligados ao corpo humano. Eles são como vórtices giratórios de energia. Um vórtice é como se fosse um redemoinho, nesse formato assim de um cone. Então, é como se a energia girasse num formato de um cone. Existem 7 centros principais relacionados com 7 glândulas do corpo humano, com os quais eles se relacionam energeticamente e emocionalmente. Existem 7 chakras principais, mas existe muito mais chakra no nosso corpo. Aqueles pontos de acupuntura que a acupuntura trata, eles são também outros pequenos chakras. Cada célula do nosso corpo humano tem um chakra. A gente estuda esses principais porque eles são o que estão ligando ali um sistema, um conjunto de sistema a uma glândula específica, a um funcionamento específico. Eles refletem a profunda interconexão entre a saúde física e nossos estados emocionais, psicológicos e espirituais. As nossas doenças do ser humano psicossomáticas, aquelas que são feitas, criadas pela nossa mente, então a gente tem um distúrbio ali de algum tipo de pensamento, uma emoção que a gente não consegue processar direito, culpa, vergonha, medo, essas emoções, quando elas não são processadas muito bem pela nossa cabeça, por nós, elas nesse campo energético que é o pensamento, nesse campo energético que são as emoções, elas começam a se densificar até que elas começam a criar distúrbios no nosso corpo. Então, aquilo que a gente não consegue lidar emocionalmente e a gente ou ignora, o ser humano tende a ignorar muito dos seus problemas, ou simplesmente não que você ignore, mas que você não consegue lidar, isso vai para o nosso corpo físico, isso vai para os nossos órgãos, e aí as doenças elas começam a se manifestar. Claro que existem doenças que não são psicossomáticas, mas não vou entrar nesse assunto aqui. Então, é esse nosso estado emocional que está associado com o funcionamento do nosso corpo. E eles estão associados também com chakras, a gente vai ver, vocês vão entender melhor. Então, todas essas emoções, sentimentos, é o que compõe o nosso campo energético. Tudo isso faz a nossa aura, todo esse corpo que a gente não consegue ver, mas que existe aqui ao nosso entorno, né? O chakra raiz e o chakra coronário, o último e o primeiro aqui e o último aqui, eles estão um virado para baixo, que está conectado com a terra, e o outro virado para cima, que está conectado, é a nossa conexão com o divino, né? Com o divino. Os outros 5 chakras, eles são 2 vórtices de energia, um virado para frente e um virado para trás. Todos eles conectados na nossa coluna vertebral e conectados numa uma rede nervosa que está ligado nesse sistema em que eles estão associados. Então, imagina que aqui é essa conexão nervosa com nossa coluna vertebral. Aí eu tenho um chakra, né? Assim, ele tem esse formato, um para frente e outro para trás. Esse aqui é um chakra que está desbloqueado, funcionando saudável, né? Normalmente. Então, eles são vários, não sei se vocês estão vendo, mas são vários conezinhos assim. Esses desenhos e esses conceitos, a maior parte do que eu vou trazer aqui, não é tudo, mas a maior parte é desse livro aqui, quem quiser ler, chama Mãos de Luz, foi escrito pela Barbara Ann Brayman, e vou ler aqui quem ela era, rapidinho. Curadora, praticante, psicoterapeuta e cientista, foi pesquisadora da NASA depois de completar o seu mestrado em física
atmosférica na Universidade de Wisconsin. Nos últimos 15 anos, vem estudando o campo de energia humana, que é a aura, né? A aura humana, envolvendo-se em projetos de pesquisa sobre o assunto. Então, a nossa aura é composta por 7 corpos energéticos e cada um desses corpos está ligado a um chakra. Eu vou pôr um desenho aqui esquemático de como estão os chakras, para quem nunca viu, vai aparecer, calma. Aqui está o chakra raiz, né? O sacro, plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, cada um desses chakras está associado a um desses corpos energéticos. Então, esse primeiro está ligado ao chakra raiz, que é esse primeiro mais próximo ao nosso corpo, que ele está ligado ao nosso corpo etérico. Depois vem o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico, o nosso corpo celestial e o nosso corpo quetérico. Então, isso é o que compõe a nossa aura e assim como ela está relacionada com os chakras. E aqui também, de acordo com o livro, esses são como esses corpos energéticos seriam, né? Então, cada um desses chakras, eles estão localizados aqui, eu coloquei o nome para vocês saberem como que é. Então, nós temos o chakra raiz, o chakra sacro, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, certo? Cada um deles está ligado a uma glândula e é um sistema, né? Cada um é responsável como se fosse por uma atividade, tanto física quanto mental. Então, quanto mental e quanto emocional, energética. Então, o nosso chakra raiz, que é aqui de baixo, ele está ligado a glândulas suprarrenais, que no caso aqui fica em cima do rim, mesmo o chakra sendo lá embaixo, mas essa é a glândula em que ele está associado. O chakra sacro está ligado às gônadas, que na mulher vai ser o ovário e no homem o testículo. Então aí eu tenho o ovário e o testículo associado ao chakra sacro. O plexo solar está associado com o pâncreas. O cardíaco está associado com o timo, né? O timo ele regula o nosso sistema imunológico. O chakra laríngeo, ele está associado com a nossa tireoide. O chakra frontal está associado com a hipófise e o chakra coronário está associado com a glândula pineal. Eu vou trazer aqui esse contexto de emoções, assim, e de sentimentos, mas depois eu vou passar chakra por chakra e a gente vai entender melhor. Aqui é uma visão geral, tá bom? O nosso chakra raiz está ligado com o sentimento de segurança. O chakra sacro está ligado com os sentimentos de criatividade, está ligado com a nossa capacidade criativa, né? O nosso chakra do plexo solar está ligado com a nossa força, nossa capacidade de fazer as coisas. O nosso chakra cardíaco está ligado com a nossa capacidade de sentir, de amar. O nosso chakra laríngeo está ligado com a nossa capacidade de se expressar. E o nosso chakra frontal está ligado com a nossa intuição. E o chakra coronário está ligado com a nossa conexão, né? Com conexão divina. Esses conceitos aqui, agora que eu ainda não expliquei nada, ainda está muito superficial, mas quando acabar aqui, eu volto aqui e aí eu consigo aprofundar mais para ficar mais claro, tá bom? E aqui vocês podem ver que as cores associadas aos chakras, elas também seguem esse crescente que a gente vê da luz, né? Lembra quando eu passei lá na primeira aula a frequência de cada onda, de cada cor, de cada matriz, né, do arco-íris? Então, o vermelho tem ondas curtas e aí vai para o laranja, vai aumentando, aí depois o amarelo vai aumentando ainda mais, aí passa pelo verde, pelo ciano,
pelo anil, até chegar ao violeta, que são as ondas mais largas, né? As frequências mais altas. O nosso chakra raiz, então, ele nos conecta à Terra. Ele é aquele chakra que nos conecta com o mundo material, com a vida material. Tem a nossa conexão espiritual e tem a nossa conexão material. Nós somos essa equilíbrio das energias material e espiritual. Para nós é tão importante viver a vida a vida física, as necessidades físicas do ser humano, do mesmo jeito que é importante viver as necessidades espirituais do ser humano. Então, elas duas têm a mesma importância, nenhuma é mais importante que a outra. Então, o chakra raiz, vamos lá. Aqui está o nome dele, essa é a origem do nome em sânscrito, Muladhara. O hormônio que ele está relacionado é a adrenalina, noradrenalina. São hormônios que estão associados com a necessidade, o estresse, o medo, com aquele sentimento de fuga, sabe? É aquela sentimento mais vital, mais primitivo que a gente tem. Ele está associado com esse chakra. O elemento desse chakra é o elemento terra, a cor é a cor vermelha. Ele tem um mantra, todos eles têm um mantra, que é uma vibração sonora. O mantra desse chakra é o LAM. Então, para ativar esse chakra, você pode fazer uma meditação fazendo esse som, né? LAM, LAM. A nota é Dó, também os chakras também têm uma associação com as notas musicais. E a lei que ele está associado é a lei do karma. A lei do karma é aquela lei que tudo que você faz volta para você na mesma força e intensidade, certo? Então, se você pratica o bem volta para você. Se você pratica o mal volta para você. Esse chakra ele está ligado com o nosso instinto de sobrevivência. Ele é o primeiro chakra. Lembra que eu falei também na aula de cores que o vermelho é a primeira cor? Ele também é o primeiro chakra. Ele é essa conexão com a matéria. A matéria, assim, no movimento encarnatório do ser humano, a matéria é a primeira coisa que se desenvolve. A evolução espiritual de cada um vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, você nasceu, você é um embriãozinho, a primeira coisa que está se formando ali é o chakra raiz. Então, ele está ligado a esse instinto de sobrevivência. Ele faz uma ligação do nosso ser com a vida na Terra, na matéria, do mundo material. Ele está ligado, por ser o chakra raiz, ele está ligado com o enraizamento que a gente tem. Então, a gente se enraiza para que a gente consiga se sustentar. Então, o sentimento de sustentação está associado com esse chakra. E pensando também nas cores, toda vez que eu falo um desses conceitos no campo energético, isso está associado com essa cor vermelha. Se eu precisar representar, tipo assim, a melhor cor que eu vou conseguir representar isso é o vermelho. Essa sustentação, então, ela vai ser uma sustentação tanto física, que é aquilo que faz com que eu tenha saúde no meu corpo para conseguir andar e me movimentar. Então, todo o meu sistema, o meu esqueleto, os meus músculos, o meu sistema nervoso estão associados com o chakra raiz. Então, toda vez que eu tenho um sentimento, por exemplo, eu acho que eu não consigo me sustentar financeiramente. Onde que eu tenho esse sentimento que ele vai começando a se somatizar no meu corpo e aonde que ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar no meu ciático, nas minhas pernas, nos meus joelhos. Eu não vou conseguir mais essa associação do joelho, eu não vou ter mais o direcionamento, eu não vou conseguir mais me firmar em pé, eu não vou ter mais a minha sustentação, certo?
E então, por estar associado a esse chakra raiz, por ser raiz, as questões familiares também estão associadas a esse chakra. Quando a gente tem ali alguma dificuldade familiar, isso vai se manifestar no nosso corpo, né? Se a gente não consegue resolver por um período, isso começa a se manifestar no nosso corpo também nesses membros que eu falei relacionado ao chakra raiz. Ele também tem relação com o pai, né? Outro sentimento associado ao vermelho, esse chakra, é o egoísmo. Então, se eu penso muito em mim, eu sou egoísta, porque eu só penso em mim, só penso em mim. Quando eu penso no outro, eu tenho essa visão do coletivo, eu estou me associando a chakras mais superiores, por exemplo, o chakra cardíaco e, por exemplo, também aqui ó, o chakra cardíaco, que está aqui no meio, e também ao chakra coronário. Então, quanto mais força eu tenho no chakra coronário, nessa conexão divina, ou no chakra cardíaco, esse equilíbrio entre os chakras, menos egoísta eu sou. Se eu sou muito ligada à matéria, sou muito egoísta, as coisas é o que é meu, isso é meu, isso é meu. Então, quando o chakra está em desequilíbrio, quando eu não tenho esse equilíbrio que me mostra que a matéria é tão importante quanto a energia, eu tendo a ser mais egoísta. Ou então, por exemplo, eu falei aqui que esse chakra está ligado ao meu instinto de sobrevivência. O medo, ele é também um dos primeiros sentimentos, né? Um dos mais primitivos. O medo ele serve para que a gente preserve a nossa vida. Quando eu tenho medo, eu não me arrisco. Então, lá no tempo das cavernas, quando os homens das cavernas eles não se arriscavam em busca de alimento ou sair do lugar que eles estavam, eles acabavam morrendo, porque esse movimento é um movimento necessário, né? O medo é tão importante. Lembra na aula que eu falei do medo e da coragem? Justamente isso. Ter medo excessivo é um risco para a nossa vida, porque a gente não se arrisca e aí a nossa espécie como um todo morre. Como a coragem excessiva também é perigoso. Então, todos esses sentimentos de sobrevivência, de se arriscar, de conseguir, de segurança, outra palavra também, né, que é aqui, ó, o sentimento que está associado com o chakra raiz é o de segurança. Uma pessoa que não se sustenta, que não fica em pé, ela não está segura, ela pode cair, ela pode se machucar. Então, se eu não consigo me sustentar financeiramente, eu vou estar insegura. Então, essa é a conexão desses sentimentos com o chakra raiz. Então, tudo isso está associado também à cor vermelha. E é que nem eu falei aqui, você vê, a segurança é importante, o medo é importante, o egoísmo, de certa forma, assim, com dose, ele é importante. Toda vez que a gente só pensa no outro, só pensa no outro, só pensa no outro, a gente não faz o que é importante pra gente, isso também nos prejudica emocionalmente, então isso também é um risco. Então, todos os sentimentos, eles têm a dose necessária para o melhor funcionamento de tudo. E quando eu falo isso, me referindo à cor, eu estou falando de quando eu for pintar um ambiente ou pintar, quando eu for pintar qualquer coisa, a cor precisa ter esse equilíbrio. Eu não posso dosar muito uma cor sem buscar o equilíbrio que ela precisa para que aquele conjunto seja equilibrado, sabe? Para que aquele conjunto seja harmônico. Então, esse equilíbrio, essa harmonia é essa relação. Tipo, tudo é importante, assim como o vermelho, assim como as outras cores. Então, é nessa linha que eu digo isso, certo? Então, esse chakra, o nosso chakra raiz, ele foi desbloqueado nessa época do Homem das Cavernas. Então, quando eles precisavam superar esse medo para ir em busca de alimentos, para manter essa sobrevivência, manter a espécie viva, né?
O chakra raiz também está associado com a energia sexual, mas tem 2 chakras relacionados com essa energia sexual, né? Só que são energias diferentes. Aqui no chakra raiz é uma energia voltada para essa necessidade de procriação. Se eu estou falando de instinto de sobrevivência, a energia sexual é no sentido mais de procriar, de eu preciso espalhar minhas sementes, porque senão a minha espécie não sobrevive. Então ela é uma energia muito mais masculina, por isso essa energia do pai. E é nesse sentido da função de cada um biologicamente. Já no chakra sacro, a gente tem a cor laranja, que representa ele. Então, ele está associado com as gônadas, que é o ovário na mulher, e o testículo no homem, que está associado com as nossas sementes, as sementes tanto feminina quanto as sementes masculina. Então, esse é o chakra da energia da criatividade. Então, primeiro eu vou ler aqui as relações que ele tem. Então, ele está ligado com o elemento água, que é um elemento relacionado muito com as emoções. As nossas emoções são como águas, né? Está ligado com a cor laranja. O mantra dele é um mantra Vram. Então, você pode fazer uma meditação e ficar meditando assim, Vram. A nota relacionada a ele é a Ré. E a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço está ligada também à criatividade. Como somos seres criativos, por ser criativa, eu posso criar várias coisas e trabalhar menos, né? Ser mais eficiente, usar a minha criatividade para mover a prosperidade, certo? Esse é o chakra da morada do prazer, né? Aqui o nome dele é Svadhisthana, que é a morada do prazer. Então, ele está associado com a energia sexual voltada para o prazer. Ele está ligado com os sentimentos e as emoções. Então, o mantra, né? Outro mantra desse chakra é o eu sinto. Então, é o lugar onde a gente sente as emoções, é a nossa capacidade de sentir, lidar com as emoções. Então, tem a ver com o acolhimento. Se eu sinto isso, eu estou acolhendo esse sentimento, consigo acolher o sentimento do outro. E esse acolhimento também no sentido de, por exemplo, no chakra raiz, a gente estava semeando, né? A energia sexual estava semeando a espécie, né? Já aqui o acolhimento precisa dessa energia da mulher, que é o útero, que acolhe, que faz essa semente germinar e nascer, né? E essa germinação, ela tem um tempo, ela tem um processo, e ela precisa acolher essa energia, ela precisa acolher essa semente que vai virar um fruto. Eu preciso acolher meus sentimentos, eu preciso acolher quem eu sou. Quando a gente não se acolhe, a gente é muito. Deixa eu ver como que a gente é muito. A gente é muito crítico, muito exigente com a gente mesmo. A gente cobra tanto uma perfeição que a gente se sente culpada por não atingir aquele objetivo. Nesse sentido também, por exemplo, ligado à criatividade. Lá tem lá o útero que tem as nossas sementes, como o testículo que tem as sementes, né? É o lugar onde a gente cria. As nossas sementes também são as nossas ideias. Se eu tenho uma ideia, se eu tenho uma vontade, se eu tenho um sonho e eu não consigo acolher esse sonho, eu não consigo que ele germine, ele nasça. Eu não consigo que ele aconteça, porque eu não estou acolhendo, eu estou sendo crítica com o meu sonho, eu estou sendo muito exigente e isso não acontece. Então, pessoas que carregam muito essa culpa, essa exigência, esses sentimentos, tendem a ter problemas relacionados
a reprodução, a problemas no útero, como endometriose, síndrome do ovário policístico, ou problemas de fertilidade, disfunção sexual, dificuldade em sentir prazer, prazer sexual. Então, essa é a dinâmica desse chakra, desses sentimentos. E dessa forma também, para você se acolher, você precisa de muito amor próprio, você precisa se amar, se acolher, se aceitar. Então, por ser a morada do prazer e também ser esse chakra responsável por esse prazer, é por isso que a cor laranja está associada com a alegria, a felicidade, porque ele tem essa conexão com o prazer. Ele está associado também com a relação com o outro, então o laranja tem a ver com esses relacionamentos. Esse chakra ele foi aberto na época em que a sociedade, né, estava aprendendo a fazer trocas, tipo assim, eu produzo o arroz e o outro ali produz feijão, então eu vou trocar o meu arroz com ele, então eu vou ter arroz e feijão. Por isso que fala muito dessa relação com o outro. Foi essa energia que foi necessária para que a gente tivesse essa relação com o outro. O chakra do plexo solar é o Manipura, o nome dele em sânscrito é Manipura. Ele está ligado com a insulina, o elemento dele é o fogo, a cor dele é o amarelo, o mantra dele é o Ram, Ram, a nota é o Mi, e a lei associada a esse chakra é de intenção e desejo. Intenção e desejo, porque esse é o chakra do eu faço. O fogo ele tem essa energia de transmutação, de movimento, de buscar, de fazer, de acontecer, né? Então, a intenção e o desejo é assim, aquilo que eu quero, eu busco, né? Eu tenho intenção de alguma coisa, eu tenho um desejo, eu busco e isso acontece. A energia desse chakra é o poder, então esse buscar, esse querer, esse realizar as coisas que eu faço, então eu tenho os sonhos aqui associado com o chakra sacro, eu vou precisar dessa próxima energia para conseguir fazer isso acontecer, então ele está ligado às ações de fazer. Também está ligado com o nosso corpo mental, né? Então todas aquelas emoções que eu tenho dificuldade de processar, de digerir, eu vou ter um desequilíbrio nesse chakra que está muito associado com o nosso sistema digestivo, justamente por estar associado com esse campo mental. Aquilo que eu não consigo digerir emocionalmente, eu também vou ter dificuldade para digerir no meu sistema digestivo. Então, por isso, quando a gente tem equilíbrio de saber lidar com essas emoções, a gente tem sabedoria, né? Por isso também ele está associado, essa palavra, sabedoria, está associado com essa cor. Então, a gente precisa de coragem para fazer as coisas. Então, essa ação e fazer, ela precisa de coragem. Do mesmo jeito que se eu não tenho coragem, se eu tô com dificuldade, com pouca coragem, é porque eu tô com muito medo. A ansiedade, né? Esse pensamento lá na frente, no futuro, esse pensamento desequilibrado que tem a ver com a capacidade de digestão dessas emoções, né? E quando eu tenho medo de fazer alguma coisa, se eu tenho uma vontade e eu não consigo fazer porque eu tenho vergonha também, é um sentimento associado a essa cor amarela. Quando eu tenho esse chakra em desequilíbrio, eu vou ter muitos problemas relacionados com a digestão, obesidade, diabetes, hepatite, problema no fígado, problema no pâncreas, síndrome do pânico. Eu vou ser inseguro porque eu não vou conseguir realizar as coisas que eu quero, eu tenho um desejo e não consigo fazer, então ele também está associado com essa insegurança. Esse chakra ele foi aberto, né, na época da Idade Média, onde houve muita imposição da Igreja Católica, né, esse período em que a Igreja queria o poder, então ela botava medo nas pessoas, né? O medo estava muito presente na sociedade naquela época. E aí esse chakra se despertou. Isso a gente precisou desenvolver melhor essas habilidades e essa energia.
O chakra cardíaco, o Anahata, o hormônio relacionado a ele é a tiosina, a cor relacionada é o verde, o elemento é o ar, o mantra é o Yum, 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 a nota é o Fá e a lei é do dar e receber. Esse é o nosso chakra do meio, então ele é a que faz essa transição entre a matéria e o espírito, né? Então esse mundo material, esse mundo espiritual é o chakra dessa relação, esse chakra desse encontro. Ele está associado também não só ao nosso coração, mas também ao nosso pulmão. O pulmão é onde acontecem trocas gasosas, então é muito essa energia de troca. Eu dou algo para receber algo. A energia desse chakra é o amor. Quando eu estou nesse chakra, os chakras têm níveis de consciência diferentes, né? Então eu já estou num nível de consciência em que o meu olhar ele não está tão voltado a mim, ele já começa a expandir e eu já passo a olhar o outro também. Por isso também essa troca do dar e receber, né? De amar, de olhar para o outro e reconhecer ele e amar, né? Essa capacidade de entender essa integração. Ele está ligado com o nosso corpo astral, então é nele em que a nossa alma, né, está conectada. Nossa alma, ela está toda aqui em volta, mas ele está conectado também a esse chakra cardíaco, por ele ser o meio, por ele fazer essa conexão entre os dois, os corpos mais físicos e os corpos mais energéticos. Então ele também, por causa disso tudo, ele representa o equilíbrio, o amor, a cura, a natureza, essa cura da natureza, né? Esse complemento que nós somos isso tudo. Esse nível de consciência faz com que eu olhe para o todo, não só para mim. A compaixão, né? Esse olhar para o todo, esse olhar para o outro. Ele é o chakra da harmonia, né? A harmonia, equilíbrio, tá junto ali. Ele é o chakra da imunidade, né? Como eu falei, o timo, ele regula a nossa imunidade. Eu tô muito triste, a minha emoção, ela tá desequilibrada, o meu sistema imune, ele cai. Por isso que eu tenho algumas doenças, né? Porque caiu a imunidade, porque o meu chakra cardíaco, ele foi desequilibrado. Então ele representa essa união, né? Essa união do todo, da natureza, as trocas e também a tristeza, que é esse sentimento quando está em desequilíbrio. Outra cor que também está associada ao chakra cardíaco é o rosa. É aquele rosa relacionado ao amor próprio. Eu só vou conseguir amar o outro plenamente se eu conseguir me amar plenamente. Então, se eu só amo o outro e não me amo, não vai ser o amor do outro não vai ser um amor pleno, né? Então, o rosa, ele tem essa associação também com esse chakra, né? Com esse triângulo, ele representa a conexão entre o espiritual e o material. Então, essas duas energias que acontecem aqui desse chakra é o símbolo aqui dessa mandala, desse chakra. Esse chakra, ele se despertou, né? Ele se abriu na época do Renascimento, em que o poder da Igreja Católica já estava baixando e a gente estava valorizando muito mais o homem e o conhecimento, né? Era outro foco que a gente tinha, não tanto um foco religioso, mas um foco intelectual. O chakra laríngeo, que é o Vissuddha, ele está ligado ao hormônio tiroxina, da tireoide, né? O elemento é o éter. O éter seria essa alma, a alma, o espírito, né? A cor é o ciano, o mantra é a nota é o sol e a lei é do desapego. Esse desapego seria no sentido, por exemplo, aqui esse chakra é o chakra que representa a expressão. Então, eu preciso me expressar. Essa expressão não é aquela que eu preciso falar tudo que me vem à mente, não é essa expressão. É a expressão de tudo aquilo que eu sinto que é importante para mim, que precisa ser dito. Então, às vezes eu preciso muito
dizer como eu me sinto, dizer alguma coisa que é importante para mim, só que eu não consigo, porque eu tenho medo do que os outros podem pensar. Então eu preciso me desapegar da opinião do outro, me desapegar, né, desse medo, para que eu consiga me expressar plenamente. E essa expressão, ela está relacionada à fala, sim, também, mas também às artes, às danças, toda a expressão, a música, tudo aquilo que eu uso para me expressar, todas as artes, né? Dança, música, pintura, o canto, as poesia, é uma expressão de como eu me sinto, né? Dos meus sentimentos. Então, é um chakra que está ligado aos nossos dons e talentos. Então, é uma cor que vai estar associada com os dons e talentos. Também está associado com a criatividade, não tanto igual o chakra sacro, mas está ligado com a criatividade, porque é aquela maneira com que eu vou me expressar, eu vou ser criativo, né? Sentir que sou ouvido, esse sentimento. Se eu vou me expressar, eu espero que alguém consiga me ouvir. Então, ele, quando está em equilíbrio, eu sinto que eu sou ouvida. Quando esse chakra está em desequilíbrio, eu não sinto que eu sou ouvida. Ele é um chakra ligado a conexão que a gente tem com os nossos guias, né? Aqui, ó, conexão com anjos e guias espirituais. Então, às vezes, o sentir que somos ouvidos também tem esse sentido de uma oração, de um pedido, né? De uma questão espiritual. Ele está ligado a essa capacidade de dizer o que queremos, só que não é aquele dizer qualquer, não é dizer o que eu penso, é o dizer o que eu preciso, o que eu quero. Ele é o purificador, né? Ele está ligado ao nossa tireoide, que ela purifica o nosso sangue. Então, ela tem essa capacidade, essa energia de purificação. Ele é o chakra, a cor também da comunicação, essa comunicação muito forte nesse chakra. Só que é uma comunicação amorosa, não violenta, né, gente? Ele está ligado à espontaneidade, então se eu tenho uma vontade de me expressar, essa é uma vontade espontânea, então tem a ver com isso. Quando ele está em desequilíbrio, a gente tende a engolir muito sapo, né? A não dizer aquilo que que a gente precisa, aquilo que é importante. E quando eu não me expresso, quando eu não digo o que eu quero, eu tô com muita timidez, né? Então a timidez também, o desequilíbrio desse chakra, ele provoca timidez. Esse chakra ele foi aberto na época da Revolução Industrial, onde muitos sindicatos surgiram. Também na época onde o surgimento do rádio, do telefone, do cinema e de alguns desses meios de comunicação. Então foi uma época que a comunicação expandiu muito, né? Então esse chakra é o da comunicação. O chakra frontal, o Ajna Chakra, o que rege ele é o hormônio da vasopressina. O elemento é a memória, a luz, né? Essa informação, essa questão energética é a luz. A cor é o anil. O mantra é o Sham, Sham, Sham. A nota é o Lá. E a lei do Dharma, a lei do propósito de vida. Então, aquilo tudo, ele está associado com a minha intuição, né? A minha intuição, aquilo que só eu vejo, aquilo que só eu sei, aquilo que Deus contou só para mim, né? Por isso essa lei do Dharma, o propósito de vida. A gente pode ter profissões semelhantes. Você poderia aprender sobre cores com qualquer outro professor. Só que quando você escolhe aprender comigo, muito da visão que eu tenho, das coisas que eu aprendi, por exemplo, sou arquiteta, eu tive um conhecimento, eu trabalho com energias, faço mandalas vibracionais, radiestesia, então esses vários conhecimentos que só eu tenho juntos, por causa da minha história, que assim, outra pessoa vai ter outros conhecimentos que eu não tenho, mas que faz parte da história dela, esse faz parte da minha história, o outro faz parte da história dele, é o que cada um tem como propósito de vida. Eu só vou conseguir ensinar essa visão porque foi essa visão que eu tive ao longo da minha vida, né?
Então, ela está associada com essa intuição, com esse terceiro olho. Então, o chakra frontal é o chakra do terceiro olho. Esse terceiro olho é aquele que vê o que não está, o que não é visto pelos nossos olhos físicos. Ele vai ver além do visível. Essa conexão que a gente tem com a nossa missão divina, ver o mundo de uma forma única, né? Que é aquela que eu falei. Eu tenho esses conhecimentos, então eu consigo ensinar desse jeito. A outra pessoa tem os outros conhecimentos dela que ela vai conseguir ensinar de um jeito diferente do meu. Então, esse olhar, ele tanto olha para aquilo que não pode ser visto, mas ele também olha para dentro. Quando a gente medita, a gente fecha o olho, a gente ativa essa visão ao nosso subconsciente, aos nossos pensamentos, ao meu eu interior. Também esse é o azul escuro, da sombra, né, daquele de olhar para dentro que eu falei, ele está associado com essa energia, com essa visão. Então, ver o infinito dentro de si, dentro de mim, quando eu fecho os olhos e quando eu trabalho a minha imaginação, tudo é possível. E aí tem uma questão do desequilíbrio. Se o meu chakra está desequilibrado, eu vou me iludir, então tem a ver com a ilusão. Quando ele está equilibrado, eu tenho clareza e discernimento para saber o que que assim, essa minha missão de vida, é isso que eu devo fazer, esse é o caminho, porque a nossa intuição vai sempre nos guiar para o caminho, pelas coisas que a gente deveria fazer, não aquelas coisas que a gente quer fazer. Ela nunca vai nos levar para o ego, né? Aquilo que eu quero, que eu desejo, aquilo que eu tenho que fazer, que é uma missão, é um propósito. São necessidades diferentes. E lembrando de novo que os dois são importantes, tanto o nosso desejo físico quanto a nossa missão de vida é importante, só que elas têm que ter equilíbrio, certo? Então é um chakra também que vai trabalhar os nossos sonhos e desejos. Esse chakra ele foi desbloqueado, né, na década de 70, com o surgimento da internet, que a gente conseguiu se conectar e ver o que estava acontecendo em vários lugares do mundo, né? Então a gente teve essa conexão é, maior, certo? Quando ele está em desequilíbrio, ele nos causa insônia, problemas de memória, dores de cabeça, dificuldade de concentração, confusão mental. A gente fica muito mais iludido, né? E desiludido. Então a gente tem muito menos clareza. No chakra coronário, representado pela cor roxa, né? Ele está ligado a um hormônio de serotonina. O elemento dele é o sentimento, é o pensamento puro, é o espaço, né? O que seria esse elemento? Esse elemento seria o vácuo, o nada, o momento, aquele momento um pouquinho antes do Big Bang, onde não existia nada e tudo era uma possibilidade. É esse pensamento puro espaço, certo? A cor é o violeta, o mantra é o Aum, 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 aqueles que é mais tradicional que a gente faz na meditação, fica assim. Aum. A nota é o Si e a lei é da potencialidade pura. A lei da potencialidade pura, imagina que eu consigo conectar todas essas energias dos 7 chakras, né, dos 5 chakras anteriores. Então, eu consegui entender o sentimento e equilibrar cada um desses chakras, cada um dessas forças. E essas são as forças necessárias para eu conseguir criar qualquer coisa. Quando a gente consegue entender cada um dos passos, a gente consegue criar aquilo que a gente quiser. Essa lei da potencialidade pura. Então, eu consegui me conectar com a segurança, com a minha sustentação aqui na Terra. Eu
consegui me acolher, entender a minha criatividade, eu consegui aceitar as minhas ideias e saber que elas estão ali prontas para ser germinada. Aí eu consegui ter a força para executar essas ideias, para fazer com que isso acontecesse. E depois eu subi no quarto chakra, né, no cardíaco, e eu consegui o amor, né? Tudo é possível no amor. Então, eu entendo o meu lado, eu entendo o lado do outro, eu tenho esse equilíbrio, eu consigo trocar com o outro essa força, essa compreensão, essa compaixão. Então, eu subi, eu consigo me expressar, eu consigo expressar essa ideia, eu consigo expressar essa vontade, eu me sinto segura para fazer isso, eu me sinto ouvida para fazer isso. E aí depois eu tenho a minha intuição, eu sei qual é o caminho que eu devo seguir, eu sei as coisas que eu preciso fazer. E quando eu entendo todas essas forças, chego aqui no chakra coronário, eu entendo essa conexão de que nós somos uma coisa só, de que tudo lembrando que isso é uma cultura, né? Nem todo mundo precisa acreditar nisso, mas essa é a visão, né, que a gente que o hinduísmo tem, né, de que tudo é uma coisa só. Eu sou o outro, né? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, assim como todos os outros, sabe? A gente está conectado e somos todos uma coisa só. Quando tenho essa visão que é a iluminação, né? É o nirvana, eu consigo criar e eu entendo que eu sou tudo, que eu posso tudo, né? Que é essa lei. Ah, eu esqueci de colocar aqui. Aqui era para estar escrito conexão. Então é essa força, essa conexão de tudo, essa conexão divina, essa conexão com a consciência, o amor incondicional, ele é o amor divino, né? O amor incondicional do amor divino. É a realização, o momento que eu sei que eu posso fazer tudo porque eu sou essa unidade, essa iluminação, essa transcendência. O roxo tem muito essa energia da transcendência, dessa conexão espiritual, né? Dessa transmutação, porque essa energia espiritual tá conectada com a energia da matéria, a cada momento que eu tô subindo, e quando eu saio dessa matéria, quando eu desencarno, eu passo por essa transmutação, saio desse mundo material para o mundo energético, essa conexão com o que é a união divina. Esse chakra ele foi desbloqueado, né, em 2012 e é notável como a gente está vivendo num mundo em que cada vez mais a gente fala de espiritualidade. E eu penso muito assim, ó, naquele chakra em que a gente estava falando da opressão da igreja, né? E depois, mais para frente, essa separação da igreja para busca do conhecimento, esse momento que a gente viveu, que a gente separou a religião, a gente separou a igreja, né, na verdade, mas junto com isso, a gente acabou separando também, como consequência, a religião. E aqui não quero especificar uma, mas eu estou falando da espiritualidade. Não importa qual é a religião, o importa é que a gente se conecte com esse outro lado nosso que não é material, que é energético, é algo divino, é algo maior do que a gente. Então, nesse momento que a gente se separou e buscou muito conhecimento, a gente criou um vácuo tão grande entre essas duas metades que precisavam estar juntas, a gente separou tanto que hoje é nítido como a gente busca muito essa espiritualidade, porque é o equilíbrio. Nenhum é mais importante que o outro. A espiritualidade não é mais importante que o conhecimento, ou a matéria, ou esse mundo material, e nem esse mundo material é mais importante que a espiritualidade. A gente tem que trabalhar isso junto. E esse é um movimento que a gente vê que está acontecendo hoje, né? E é isso. Então, aqui de novo, lembrar que isso aqui, que essas são as forças necessárias para a gente conseguir o que a gente deseja,
a gente tem que ter segurança de que a gente consegue, essa coragem, essa criatividade para sonhar e para seguir os nossos sonhos, essa força para fazer com que isso aconteça, essa conexão com o outro, né, as relações, o amor ao próximo, olhar, entender que isso é uma visão minha, acho que não é só minha não, mas a gente veio aqui no mundo para viver a relação humana, a gente veio aqui para desenvolver essas relações humanas. O outro, ele tá ali para me ajudar, da mesma forma que eu também tô aqui para ajudar o outro. Então nós somos então a gente precisa dessa compaixão, desse amor, né? A gente precisa se expressar, expressar os nossos desejos, expressar as nossas necessidades, os nossos sonhos. A gente precisa seguir a nossa intuição. Seguir essa intuição é não deixar que esse medo de não conseguir mostre que algo não pode ser realizado, tudo pode ser realizado e a gente internamente a gente sabe como. E estar conectado e saber que existe uma força além da gente que está disposta a nos ajudar e fazer isso acontecer, mas que a gente precisa dessa conexão das forças para fazer isso tudo acontecer. Então, eu sou essa espécie humana, né? Eu sinto minhas emoções, eu faço o que eu preciso, eu amo a vida, eu amo o mundo, o amor, ele é onde tudo acontece. É, eu falo o que eu preciso, o que eu quero, né? O que eu penso. Eu vejo aonde eu tenho que ir, eu tenho visão, eu tenho sonho, eu tenho um direcionamento. E eu entendo, eu sou essa consciência divina que habita em mim. Talvez essa aula aqui eu foquei muito mais nas questões emocionais, não dei tanta ênfase para a cor, né? Eu não trouxe tanto a cor, mas de novo, eu falei no começo da aula, todos esses sentimentos que eu falei em cada um dos chakras, eles estão associados às cores que representam. Então, uma das formas de equilibrar os chakras é usar essa cor para fortalecer essa energia. Então, essa é a dinâmica. Eu trouxe aqui também, já que a gente está falando de sentimentos e emoções, a tabela de Dave Hawkins. Ele é um psiquiatra que ele conseguiu chegar, ele fez estudos e conseguiu medir as frequências das emoções humanas. Então, aqui está o nível de consciência de cada emoção. Ele usou essa relação com a cor, mas cuidado para não se confundir. Essa cor não está ligada exatamente ao chakra, mas sim à emoção, a essa emoção de vergonha que tem uma frequência baixa. Mas essa frequência aqui, ó, frequência em hertz, essa frequência não é a mesma frequência da cor vermelha. Está mais associado ao sentimento de vergonha. E ele usou essa escala para falar, assim como nas cores, né? O vermelho são ondas mais curtas e o roxo são das mais longas, então teve essa associação, tá bom? Cuidado para não confundir. Então, aqui ele criou essa relação, né? Da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, do desejo, da raiva, do orgulho, da coragem, da neutralidade, da boa vontade, da aceitação, da razão, do amor, da alegria, da paz e da iluminação. Então, esses daqui tem essas setinhas aqui. Então, aqui, daqui para baixo, são sentimentos negativos. Esses sentimentos, eles não ajudam, eles não criam nada. Quanto mais denso for o sentimento, se eu estiver passando por medo, é uma energia densa, eu não vou conseguir criar nada, porque eu tô com medo. Então, por isso que tem essa setinha para baixo. A partir da coragem para cima, eu já consigo criar as coisas. Aqui, esse criar que eu tô falando, essa questão de manifestação e de cocriação, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque não que eu não acredite que seja possível, isso é possível, mas hoje em dia isso tá tão falado assim, ai,
vamos cocriar, vamos fazer e tal, e assim você faz e tal. E as pessoas estão vendendo isso como se fosse, sabe, água com açúcar, como se fosse muito fácil, muito simples. E até que é, mas tem uma muita questão que tem que ser trabalhada, sabe? A gente para conseguir criar essas coisas, a gente precisa trabalhar eh, o nosso emocional. A gente às vezes precisa de terapia para conseguir fazer isso. A gente precisa de terapia porque às vezes o que está dificultando a gente manifestar alguma coisa é uma dificuldade de lidar com um tipo de sentimento. E você só vai conseguir o que você quer plenamente, né, de forma simples, nesse estalar dos dedos que todo mundo fala, quando você resolver o sentimento que está te impedindo. Esse sentimento que está salvo, né, ele foi gravado em algum lugar ali da sua aura e que você precisa aprender a processar ele para que você consiga o que você quer. E é um processo terapêutico, né? As terapias holísticas são muito boas, muito importantes. Eu faço, né? Eu trabalho com isso, mas nada substitui um trabalho terapêutico de uma terapia, né? Do psicólogo. Então, esse nível de consciência que está marcado aqui, ele está associado com uma emoção. Então, quando o meu nível de consciência está no medo, a emoção que eu sinto é ansiedade. Eu estou ansioso. A visão de vida é que tudo é assustador, que as coisas podem não dar certo, que nada vai ser possível. Parece que a visão de Deus é que eu sinto que Deus está me punindo. Eu tenho medo, né? Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz. E o processo que eu estou passando é o processo de evasão, que é a fuga, né? Eu estou fugindo do que eu tenho que enfrentar, eu tô com medo de fazer aquilo, né? Eu tô sem coragem. Quando eu não tenho coragem, eu não encaro aquilo que eu tenho que encarar, eu tô fugindo. Então, a lógica para todos esses sentimentos é essa, né? Segundo a tabela, segundo o processo de Dave Hawkins. E aí ele criou essa associação que eu trouxe para vocês. E é isso.